Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de língua portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é Anunciou, vendeu. Nessa aula, vamos aprender sobre uma das diferentes formas de expressão da linguagem, os textos publicitários. Vamos conferir o que são os textos publicitários e suas características mais importantes. Antes de começarmos, aqui vai um recado para os professores e as professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para o 9º ano dos anos finais, buscando trabalhar a habilidade de identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempos verbais, jogos de palavras, figuras de linguagem, etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. O objetivo da aula é apresentar as características dos textos publicitários e, por meio deles, promover a reflexão sobre os hábitos de consumo. E não se esqueça de marcar a sua presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Mas e aí, você já ouviu falar em publicidade? Sabe o que ela significa? E o que são textos publicitários? Você conhece? A palavra publicidade pode ser utilizada em dois sentidos. Ela pode significar a área de trabalho responsável pela divulgação e promoção de uma pessoa, um produto ou um serviço, para torná-los atrativos para os consumidores. Essa palavra também é utilizada para definir todo o material comercial produzido pelos publicitários. Por exemplo, você já viu um desses cartazes de supermercado? Ou um outdoor, aqueles cartazes enormes que ficam fixados num grande painel? Por algum acaso, você já recebeu um desses panfletos na rua? Ou se deparou com alguma propaganda enquanto assistia à televisão? Pois é, todos esses exemplos que eu citei são tipos de textos publicitários. Todos eles têm a função de divulgar um produto, uma pessoa ou algum serviço para nós, o público geral. Como vocês podem observar, os textos publicitários se desdobram em muitos gêneros. São cartazes, outdoors, panfletos, placas, etc. Mas aí surge a dúvida: existe características gerais dos textos publicitários? Pense um pouquinho. A resposta é sim. Existem diversos tipos de textos publicitários, mas eles apresentam características parecidas. Vamos conferi-las através de exemplos? Observem os exemplos a seguir. Aqui, nós temos dois exemplos de textos publicitários. Você consegue adivinhar de qual lugar eles são? O que eles têm de diferente? O que eles têm em comum? A primeira imagem mostra um exemplo daqueles famosos cartazes de supermercado, que são feitos em papel amarelo e têm as letras escritas à mão mesmo. Observem que o cartaz utiliza de letras pretas para indicar ao consumidor qual é o produto que está sendo vendido e a quantidade. Ou seja, o produto é a maçã coalita e a quantidade é o pacote de 1 kg. Já os preços, eles são destacados utilizando a cor vermelha, para serem destacados e chamarem a atenção. Observem, o preço está todo em vermelho e o desconto também. Vamos observar a parte que anuncia os preços. No cartaz, os dizeres preço normal aparecem em um tamanho menor, juntamente com valor, destacado em vermelho. Por outro lado, logo abaixo, temos um desconto e o preço associado a eles, escrito em letras maiores e bem destacadas. O desconto junto com o preço, em letras bem maiores.
Esse destaque é devido ao preço ser menor caso o consumidor compre a maçã pelo aplicativo do supermercado. É informado aqui embaixo, 40% de desconto no aplicativo. No outro exemplo, temos um anúncio de outro supermercado. Ele é um encarte feito por uma agência de publicidade. Observem que a frase destacada na parte superior é "Vem pra feira", juntamente com os dias em que ela é realizada, terça e quarta-feira. Ao lado direito, temos a logomarca do supermercado, Supermercado Moura. Esses dois elementos se apresentam acima, pois destacam qual o serviço que está sendo oferecido, ou seja, a feira, e a logomarca da empresa responsável pelo supermercado, o Supermercado Moura. Juntos, eles formam os elementos essenciais. Ao centro, nós temos uma criança que brinca com as metades de uma laranja. E dessas metades saem setas que informam sobre o que a fruta tem de bom e nutritivo. Observaram que essa propaganda não apresenta ofertas, descontos, nem qualquer preço? Ela divulga um dos serviços do supermercado, que é o dia da feira, o qual ocorrem promoções nos preços das frutas, dos legumes, das verduras. Perceberam que essas propagandas, apesar de não serem idênticas, possuem uma dinâmica bem parecida entre elas? Observem, por exemplo, que ambas utilizam de diversos artifícios para atraírem os consumidores. No cartaz, há o uso de diferentes tamanhos de cores e letras para destacar o produto e suas qualidades, além da oferta. No anúncio publicitário, a frase "Vem pra feira" está escrita com letras bem mais trabalhadas, bem mais bonitas, atraindo a atenção do consumidor. Nos textos publicitários, é comum encontrarmos diferentes tamanhos de letras, cores e também estilos de fontes chamativos. Esses artifícios servem para destacar informações-chave do texto publicitário, como preços, produto, serviço ofertado, a marca, o logotipo, dentre outros. Outra ferramenta utilizada na publicidade é o uso de imagens. Observem no segundo exemplo a presença de uma garotinha que brinca com as metades de uma laranja. Das metades saem pequenas setas que explicam as propriedades da fruta. A imagem da menina brincando é o que chama a atenção do consumidor, devido ao destaque central que a mesma recebe. A partir dela, o leitor tem acesso às demais informações que saem das frutas e à parte superior do cartaz. Em textos publicitários, também existem ferramentas de linguagem utilizadas para convencer o consumidor a comprar ou consumir o produto ou serviço. Observe este terceiro exemplo. Aqui temos uma propaganda do chocolate batom, feita na década de 1990. Observe que o que mais chama a atenção no anúncio é a repetição constante da frase "peça batom". O batom é um chocolate que foi criado especialmente para o público infantil, no final da década de 1940. Desde o seu lançamento, as propagandas relacionadas ao produto sempre tiveram uma abordagem mais apelativa e bem forte, com o uso de verbos como peça e compre. Peça batom é uma oração no modo verbal imperativo e possui um papel importante nesse texto. Vamos relembrar os modos verbais para entender o uso dessa frase? Os modos verbais indicam a maneira como o verbo se expressa na frase. Existem 3 modos, sendo eles o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo expressa fatos e certezas, como no exemplo: André gosta de chocolates. O modo subjuntivo é utilizado para indicar desejos, possibilidades, dúvidas. Veja no exemplo: talvez Ana goste desse bombom. Já o modo imperativo indica ordem e pedido, como nos exemplos: João, compre aquele chocolate. O modo imperativo é um dos recursos linguísticos mais utilizados nos textos publicitários. Muitas propagandas utilizam do imperativo como forma de persuadir o consumidor a comprar o produto anunciado. Como esse modo verbal expressa ordem e pedido, ao utilizá-lo em anúncios, o publicitário consegue atingir mais intimamente o público-alvo, como nesse exemplo da propaganda da Coca-Cola. Aqui nessa propaganda temos beba, o verbo no modo imperativo, Coca-Cola, bem gelada. Você sabia dessa? A famosa frase "vem pra caixa você também" possui um erro de conjugação verbal? A conjugação certa seria venha, uma vez que a frase fala para o consumidor, ou seja, a terceira pessoa. O verbo vem é na segunda pessoa, está gramaticalmente errado, sendo mais utilizada na nossa fala popular. Podemos dizer que esse erro
foi um grande acerto para o banco, já que a frase caiu no gosto popular por ser mais fácil de gravar e possuir uma rima. Vem pra caixa você também. Vem! E tem mais. Você sabia? Nos anos de 1980 e 1990, as propagandas do chocolate Batom receberam inúmeras queixas devido aos seus anúncios com linguagens muito fortes, direcionadas às crianças. Atualmente, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, tem diversas regras que regulamentam os textos publicitários no Brasil. Inclusive, aquelas propagandas que são direcionadas às crianças recebem um cuidado maior. Outro recurso presente em publicidades é a linguagem apelativa, ou seja, aquela linguagem que busca chamar a atenção do consumidor e persuadi-lo, utilizando uma linguagem que converse diretamente com ele, quase como um bate-papo mais íntimo e pessoal, como essa propaganda do Serenata de Amor. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Observe esse exemplo. Aqui temos uma propaganda do chocolate Batom. Essa é mais atual, mais moderna. Podemos perceber que a marca não utiliza mais das repetições e de frases de ordem, como peça ou compre. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Na parte de cima, junto da logomarca do chocolate, temos a frase "agora com mais leite" e ao centro, outro destaque: "o batom está ainda mais gostoso". A marca busca enfatizar a qualidade do produto, mostrando ao consumidor como o chocolate está cada vez mais saboroso e ainda mais nutritivo, devido à adição do leite. Esses dois destaques são feitos para dar qualidade ao produto. No rodapé, nós lemos a frase "seu filho merece". Essa oração afeta diretamente o consumidor, uma vez que o chocolate é direcionado ao público infantil, mas quem possui o dinheiro para comprá-lo são os pais ou os responsáveis. Por isso, a marca também se preocupa em persuadir tanto as crianças, tanto aqueles que irão comprar o chocolate para elas. Isso é um exemplo da linguagem apelativa. Perceberam como os textos publicitários possuem diversas formas de divulgação e utilizam vários recursos para atrair, divulgar e convencer? É muito importante saber dessas características, para sabermos como filtrar e não sermos bombardeados de anúncios muito apelativos, que nos fazem acabar comprando produtos e utilizar serviços que não necessitamos. Ao se deparar com qualquer texto publicitário ou uma oferta imperdível, pense: o que está sendo anunciado é necessário para mim? Eu preciso disso agora ou é algo dispensável? Eu posso encontrar este produto ou serviço em algum outro lugar com melhor qualidade ou mais barato? Refletir sobre os seus hábitos de consumo é um hábito muito útil e saudável, pois é uma das formas de você praticar um consumo consciente e evitar desperdícios financeiros e materiais. Agora, que tal praticarmos o que aprendemos hoje? Mas antes, você já marcou sua presença aqui na aula? Se ainda não marcou, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora, vamos praticar? Questão número 1. A palavra publicidade se refere, letra A, ao ato de consumo consciente, letra B, ao modo como o consumidor reage às propagandas, ou letra C, é a área profissional que trabalha na produção de textos publicitários? Resposta da questão 1, letra C. É a área profissional que trabalha na produção de textos publicitários. Vamos lembrar também que a palavra publicidade também é utilizada para se referir a qualquer anúncio, como os cartazes, placas e panfletos. Questão número 2. Qual dos verbos destacados está no modo verbal imperativo? Letra A. Acredito que Júlia esteja no quarto. Letra B. Se João estudasse mais, poderia tirar boas notas. Letra C. Quando eu chegar, farei uma lasanha para nós. Ou letra D. Chame a diretora, por favor. Resposta da questão 2. Letra D. Chame a diretora, por favor.
Para a questão 3, vamos ler juntos esse anúncio publicitário. Nunca diga dessa água levemente gaseificada não beberei. Hashtag dá uma variada. Agora responda. Cite alguma das características dos textos publicitários que estejam presentes no anúncio. Um tempinho para vocês. Resposta da questão número 3. Essa pergunta tem várias respostas. Eu vou listar algumas aqui para vocês. Nós podemos falar que uma das características é os diferentes tamanhos de letras, com cores atraentes e vários destaques, o uso da imagem do produto e do desenho, como podemos ver aqui, e a presença do imperativo na frase destacada e na hashtag aqui embaixo. Ó, nunca diga e também hashtag dá uma variada. Antes de encerrarmos, aí vai a última chamada para marcar a sua presença aqui na aula. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula chegou ao fim e nela aprendemos o que é a publicidade, o que são textos publicitários e quais são seus tipos, as características gerais dos textos publicitários e como praticar o consumo consciente. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Pesquise algum texto publicitário na internet, em jornais ou revistas e, em seu caderno, escreva quais características você consegue encontrar nele. Depois, responda: este anúncio faz uso da linguagem apelativa? Por quê? Depois de pronto, tire uma foto e envie para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Espero que tenham gostado dessa aula e tenham aprendido bastante também. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!